Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não conhece seu canal Bet Tips, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te peço humildemente aí que você se inscreva no nosso canal, você vai ajudar o nosso canal a crescer. Ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E também deixa aquele seu like no vídeo. Quando você deixa seu like, você fortalece ainda mais nosso trabalho, beleza? E como sempre também, né, traga aquele lembrete. Graças a Deus batemos o bilhete do canal. Os palpites gravamos quase todos. Tivemos também um joguinho anulado, se eu não estou enganado, lá nos nossos palpites. Beleza, galera? Então, sem mais delongas, vamos para os nossos jogos? Fala galera, tá começando mais um vídeo do canal. Para o dia 21 de outubro de 2023, sabadão, temos aqui alguns palpites para analisarmos. E dando início aqui nossas análises, vamos lá para a Bundesliga da Alemanha. Oitava rodada, 10h30 da manhã, temos a equipe do Darmstadt e a equipe do Leipzig. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Darmstadt, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas um jogo, empatou 1 também. Já o RB Leipzig, os últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 2 e venceu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em apenas um jogo, foi ambas marcam. A equipe do Darmstadt, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 jogos, empatou apenas 1. Já a equipe da RB Leipzig, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 4 e só perdeu apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Darmstadt está na 11ª colocação com 7 pontos, em 7 jogos fez 12 gols, sofreu 19. Já a RB Leipzig está na 6ª colocação com 14 pontos, em 7 jogos fez 16 gols e sofreu 6. Minha análise para essa partida: vitória da equipe do RB Leipzig, o mais de 2 gols e meio na partida. Vamos aqui agora para a Liga Premier da Inglaterra. Nona rodada, 11 horas da manhã, temos a equipe do Manchester City e a equipe do Brighton. Vamos analisar aqui os jogos. O Manchester City dos últimos 5 venceu 2 jogos e perdeu 3. Já a equipe do Brighton dos últimos 5 jogos perdeu 2, empatou 2 e venceu apenas um jogo. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Manchester City, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1. Já a equipe do Brighton, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. O Manchester City está na 3ª colocação, com 18 pontos. Em 8 jogos, fez 17 gols e sofreu 6. Já o Brighton está na 6ª colocação, com 16 pontos. Em 8 jogos, fez 21 gols, sofreu 16. Minha análise para essa partida: ambas as equipes marcam, com mais de 2 gols e meio na partida. Vamos aqui agora para a Bundesliga da Áustria. 11ª rodada, meio-dia, temos a equipe do Salzburg e a equipe do LASK. Vamos analisar aqui os jogos. O Salzburg, os últimos 5 jogos, venceu 3 jogos, empatou apenas 1 e perdeu um jogo também. Já o LASK, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou um jogo também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em apenas um jogo, foi ambas marcam. A equipe do Salzburg, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Já o LASK, nos últimos 5 jogos, jogando fora de casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O Salzburg está na 2ª colocação, com 23 pontos. Em 10 jogos, fez 24 gols e sofreu 7. Já o LASK está logo abaixo, na 3ª colocação, com 18 pontos. Em 10 jogos, fez 13 gols e sofreu 7 também. Minha análise para essa partida é ambas marcam, o mais de 2 gols e meio na partida. Ainda aqui na Bundesliga da Áustria, pela 11ª rodada também, meio-dia também, temos a equipe do Sturm Graz e a equipe do Hartberg. Vamos analisar aqui os jogos. O Sturm, os últimos 5 jogos, venceu todos os 5. Já o Hartberg, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 3 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcam. O Sturm, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo, empatou 1 também. Já a equipe do Hartberg, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 3 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Sturm está na 1ª colocação, com 24 pontos. Em 10 jogos, fez 18 gols e sofreu 6. Já o Hartberg está na 4ª colocação, com 16 pontos. Em 10 jogos, fez 15 gols, sofreu 14. Minha análise para essa partida: ambas as equipes marcam, por mais de 2 gols e meio na partida. Vamos aqui agora para o Chipre. 8ª rodada, 1 hora da tarde, temos a equipe do AEK Larnaca e a equipe do Karmel-Tisa. Vamos analisar aqui os jogos. O Larnaca, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 jogos e perdeu apenas 1. Já a equipe do Karmel-Tisa, os últimos 5 jogos, perdeu 4, empatou apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcam. O Larnaca, jogando em casa, os últimos 5 jogos, empatou 4 jogos e venceu apenas 1. Já o Karmel-Tisa, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, perdeu 4, empatou 1 também. Vamos olhar aqui as classificações.
O AEK Larnaca está na 7ª colocação aqui no grupo de rebaixamento com 9 pontos. Em 7 jogos fez 12 gols e sofreu 13. Já a equipe do Carmo Atiça é a vice-lanterna aqui no grupo de rebaixamento também, na 13ª com 2 pontos. Em 7 jogos fez 4 gols e sofreu 15. Minha análise para essa partida é vitória do Larnaca, o Mar de Goemê na partida. Ainda aqui no Chipre, pela 8ª rodada também, 1 hora da tarde também temos a equipe do Ares e o Ashnas. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Ares, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 jogos, empatou apenas 1. Já a equipe do Ashnas, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 1, empatou 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Ares, jogando em casa nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1 jogo, empatou 1 também. Já a equipe do Ashnas, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 1 e venceu apenas 1 jogo. Vamos analisar aqui as classificações. A equipe do Ares está na 2ª colocação, com 14 pontos. Em 7 jogos fez 15 gols, sofreu 7. Já a equipe do Ashnas está aqui na 9ª colocação, no grupo de abaixamento, com 8 pontos. Em 6 jogos fez 12 gols, sofreu 14. Minha análise para essa partida é a vitória da equipe do Ares, o Mar de Goemê na partida. Vamos aqui agora para a Liga Profissional Saudita. 3 horas da tarde temos a equipe do Al Ahly e a equipe do Al Enda. Vamos analisar aqui os jogos. O Al Ahly, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas 1 jogo, empatou 1 também. Já a equipe do Al Enda, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1 jogo, empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Al Ahly, jogando em casa nos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1. Já o Al Enda, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Al Ahly está na 6ª colocação, com 19 pontos. Em 9 jogos fez 17 gols e sofreu 13. Já a equipe do Al Enda está na 9ª colocação, com 13 pontos. Em 9 jogos fez 17 gols, sofreu 17 também. Minha análise para essa partida é a vitória da equipe do Al Ahly, o Mar de Goemê na partida. Ainda aqui na Liga Profissional Saudita, 3 horas da tarde também temos a equipe aqui do Al-Shabaab e a equipe do Al-Tai. Vamos analisar aqui os jogos. O Al-Shabaab, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 1 jogo. Já o Al-Tai, nos últimos 5 jogos, perdeu 4, empatou apenas 1 jogo. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcam. O Al-Shabaab, jogando em casa nos últimos 5 jogos, empatou 3, venceu apenas 1 e perdeu 1 jogo também. Já a equipe do Al-Tai, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 4, empatou 1 jogo. Vamos olhar aqui as classificações. O Al-Shabaab está na 11ª colocação com 9 pontos. Em 9 jogos fez 11 gols e sofreu 17. Já o Al-Tai está aqui na 15ª colocação com 7 pontos. Em 9 jogos fez 7 gols, sofreu 17. Minha análise para essa partida é a vitória do Al-Shabaab, o Mar de Goemê na partida. Para encerrar nossos jogos, indo lá para a Bundesliga 2 da Alemanha. Pela 10ª rodada, 13h30 da tarde, temos a equipe do Düsseldorf e o Kaiserslautern. Vamos analisar aqui os jogos. O Düsseldorf, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 1 jogo. Já o Kaiserslautern, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Düsseldorf, jogando em casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 1. Já o Kaiserslautern, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O Düsseldorf está na 6ª colocação com 15 pontos. Em 9 jogos fez 15 gols e sofreu 7. Já o Kaiserslautern está na 4ª colocação com 17 pontos. Em 9 jogos fez 18 gols e sofreu 14. Minha análise para essa partida é ambas as equipes marcam. O Mar de Goemê na partida. Então, galera, por hoje encerramos nossas análises. E no bilhete do canal, vou deixar aqui uma múltipla com 3 seleções. Lá na Bundesliga da Alemanha, temos a equipe do Darmstadt e o RB Leipzig. Coloquei ambas as equipes marcam por mais de 2 gols e meio na partida. E lá na Liga Premier da Inglaterra, temos a equipe do Manchester City e a equipe do Brighton. Coloquei ambas as equipes marcam por mais de 2 gols e meio na partida também. Indo lá para o Chipre, temos a equipe do Ares e a equipe do Ashnas. Coloquei Mar de Goemê na partida. Juntando essas 3 odds, deu uma cotação de 2.02. Lembrando, se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí para ajudar o nosso canal a crescer. Ativa o sininho também, para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E também deixa seu like no vídeo, que você fortalece ainda mais aí o nosso trabalho, beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!